Vamos começar nossa aulinha sobre a Lua. Ok, pessoal, vamos então terminar esta bagaça. Nas últimas aulas nós já vimos grande parte do conteúdo sobre a Lua, né? Nós já falamos sobre as características gerais, né? Falamos do diâmetro, da rotação, da velocidade, né? Da densidade da Lua, do que a Lua é feita. Falamos também das 3 teorias sobre a origem da Lua, né? Que é a teoria de fissão, tem a teoria do grande impacto, né? Falamos também da missão Apollo 11, que foi a missão de exploração dos astronautas americanos na superfície lunar, né? Na aula anterior, nós discutimos sobre a morfologia da Lua, né? Que é a sua estrutura. Falamos sobre as crateras e os mares da Lua. E hoje a gente vai finalizar o estudo da Lua com provavelmente o tópico mais importante, que é mais cobrado na OBA, que é a parte de fase da Lua e eclipse. E aí, Paulo, conseguiu aceitar aí? Consegui, professor. Pronto. Boa noite. Boa noite. Ó, o Paulo agora é Boa noite, Tu William. pode também expulsar, tá, Paulo? Se quiser, tu pode expulsar as pessoas da reunião. Se lascaram. Brincadeira, brincadeira. Expulsar, tu pode silenciar as pessoas. Então vamos lá. Tô na minha mão, neguinho. Certo? Let's go. Vamos começar com as fases da Lua. Primeiramente, quero ouvir de vocês. Quais são as fases da Lua? Vamos lá. Minguante, crescente, lua cheia, lua nova. Isso. Só as Como é o nome? quatro. Terço, quarto, crescente, quarto, alguma coisa. Quarto crescente, quarto Quarto minguante. minguante. Eu Quarto, só sei dessa. quarto da cheia, quarto da vazia, a nova. Em Sei mesmo. tese, existem mais ou menos 28 fases da Lua. Beleza? Mais ou menos 28 fases da Lua. Certo? Porque todo dia a Lua ela muda de configuração. Então todo dia ela está numa fase diferente. Só que as fases da Lua onde ela está muito acentuada, ou seja, onde a gente percebe a mudança, é a cada 7 dias. Ou seja, a cada uma semana. E aí, se você dividir de 28 por 7, né, vai dar 4 certinho. Né, que é o número de fases principais da Lua, que são chamadas as fases originais. Tá? Que são 4, que vocês falaram aí, né? Lua cheia, lua quarto minguante, lua quarto crescente e lua nova, tá? É importante perceber uma diferença. A gente vai ver mais pra frente, mas a gente não fala lua minguante ou lua crescente. A gente fala lua quarto minguante ou lua quarto crescente. Porque a lua crescente quer dizer que ela está crescendo. Então, se você se relacionar ao estado que a lua está, você pode falar lua crescente. Mas se você quiser falar da fase da lua, tem que ser a lua quarto crescente ou a lua quarto minguante, né? Porque é a fase que ela está. O estado dela, ela pode estar crescendo ou minguando, né? Crescendo é quando ela aumenta a luminosidade e minguando é quando ela diminui a luminosidade, tá? Então, em relação a essa luminosidade, como a Lua não tem ela não tem um brilho próprio, ela não tem luz própria, né? A Lua ela é um corpo iluminado, né? Não é um corpo luminoso igual ao Sol. Ela recebe luz, ela não produz luz, né? A Lua. Então, aquele brilho que a gente vê da Lua, né? Hoje à noite, por exemplo, tá lá no céu. Aquele brilho que a gente vê, na verdade, é a luz do Sol refletida na superfície da Lua. Então, a luz do Sol bate na superfície da Lua e reflete para nossos olhos. E a gente consegue ver aquele brilho da Lua. Tá? A Lua ela não tem luz própria. A Lua é um corpo iluminado, não é um corpo luminoso. Ok? Se vocês notarem, ao longo do mês, a porção iluminada da Lua ela vai se modificando de forma gradual. Então a Lua começa de um jeito na semana e no decorrer do mês ela vai mudando. Tanto de local,
como de faixa luminosa. Tá? E cada ciclo de mudança da Lua é chamado de fase da Lua, como eu já falei, né? São 4 ciclos de mudança evidentes. A Lua ela muda de fase todo dia, mas os ciclos evidentes são 4, que a gente dá o nome de fase da Lua ou fases principais da Lua, tá bom? Que são os 4 famosos, né? E por que a Lua ela muda a de luminosidade? Por que ela fica iluminada por completo? Às vezes ela não aparece no céu, às vezes ela fica só metade. Né? Por que isso ocorre? Ocorre por 2 fatores. O primeiro dele tem a ver com a posição da Lua em relação ao Sol. Dependendo onde a Lua estiver, ela vai receber mais ou menos luminosidade. Ou uma faixa dela vai receber mais ou menos luminosidade. E tem a ver também com a posição da Lua em relação à Terra. Porque a Lua ela faz 2 movimentos principais. A Lua ela gira em torno da Terra e gira em torno do Sol. Então, essas fases da Lua, elas vão depender dessa sincronia entre a posição dela em relação à Terra e em relação ao Sol. Então, às vezes, a gente pode ver a Lua no céu, às vezes a gente não pode ver a Lua no céu, mas ela está lá recebendo brilho. Mas, por causa da posição da Terra e da Lua, a gente não conseguiu ter Lua no céu. Tá? E a gente vai ver também que a Lua pode aparecer de dia. Né? Eu acho que você já sabe dessa informação, mas a gente vai entender por que ela aparece de dia. Tá? Tipo, você tá aqui de boa e 4 da tarde você olha pro céu e a Lua tá lá. Aí você fica, como assim? A Lua? Porque geralmente a Lua é associada ao brilho da noite, né? O Sol é associado ao brilho do dia e a Lua é associada ao brilho da noite. Só que, como eu falei, a Lua é um corpo iluminado. Ela não tem brilho próprio, tá? Então ela pode aparecer de dia e não afetar a noite. A noite fica normal, tá? Mas o difícil mesmo é se, por exemplo, a gente estivesse de dia e não aparecesse o Sol. Aí lascou pra gente, né? O Sol ele é necessário para a vida na Terra. A Lua ela não é necessária para a noite, tá? A noite ela acontece normalmente com a Lua, ok? Só que a Lua é importante em outros fatores, né? Principalmente nas marés. Eu acho que eu já falei com vocês sobre esse tópico de marés. Uhum. Professor. Tem animais também, né, professor? Oi? Tem animais também que seguiam pela luz. Depois eu te vai contar, Will. Qual é a próxima Tá pessoa? certo. A dúvida aí. Quando ela aparece de dia, ela também aparece à noite? A gente vai ver isso. Mas sim. Às vezes ela aparece de dia e vai até a noite. Às vezes ela aparece de manhã e vai até de tarde. Tipo, a Lua tá desde manhã no céu e ela vai ficar até de tarde. De tarde ela vai se pôr. Então, às vezes ela só aparece tipo 8 horas da noite e vai até de madrugada. Entendeu? Então depende de vários fatores. Certo? Acho que foi a D'Angela, não foi? Certo, sim. Sobre o que o Will falou, quando. Eu não sei se você. A gente vai falar disso no final da aula, mas quando tem eclipses, vários animais eles ficam desorientados. Porque do nada tá de dia e do nada fica de noite. Assim. E os animais eles se desorientam, porque o animal, ele além de se orientar por fatores da natureza, né, a luz do sol é um fator muito primordial para ele. E a luz da lua também é um fator primordial, porque a luz da lua é a luz do sol, né? A lua não tem luz própria, então a luz da lua é a luz do sol. Então os animais também sofrem disso e as mulheres também sofrem disso. Olha só que interessante. Vós, fruto da humanidade, as mulheres, também vocês sentem algumas interações com a lua, principalmente em relação ao ciclo menstrual, em relação ao período de gestação e em relação a alguma coisa mais, que eu não lembro agora. Mas são os 2 fatores principais o ciclo menstrual, que tem mulheres que elas nascem com o ciclo menstrual exatamente alinhado com o ciclo da lua. Tipo assim, é uma coisa, né, fantástica, né?
A mulher, hoje é lua cheia, tá ligado? Como é que você sabe disso? Já sei, só sei. Foi incrível. E também tem a ver com o período de gestação, tá? Mas só que isso, pessoal, não é comprovado 100% cientificamente, tá? São só algumas teorias. Mas eu gosto dessas teorias porque eu acho elas legais, tá? Eu mesmo na faculdade pesquisei sobre algumas delas, fiz até uma pesquisa sobre isso. Depois eu até posso mostrar para vocês minha pesquisa que eu fiz na faculdade sobre a influência da Lua nas plantações e na dinâmica das pessoas na sociedade rural, né? Depois eu posso mostrar para vocês, tá? Mais uma coisa que é Professor, interessante... Oi, Will. Fala. posso? É que eu não entendo nisso, eu queria saber, a aula de hoje vai ser mais rapidinho ou pode alongar? A aula de hoje ela vai dar alongada, tá? Tá, então posso só comentar que na real, tipo, o que eu tava mais falando sobre eram alguns insetos que vivem principalmente à noite, né? Sim, calma. Que esses, Tem inseto esses que que se norteiam aparecem, pela noite, né? O vagalume é um aham, deles, sabia? O vagalume, ele... eles se, Tu nunca vai ver um vagalume, por exemplo... tu nunca vai ver um enxame de vagalumes, não sei se o nome é enxame e tal, eu não sei qual é o coletivo de vagalumes, mas um enxame de vagalumes, tu nunca vai ver eles durante uma lua crescente, porque tem baixa luminosidade. pois é. Aí tem esses animais, esses insetinhos que às vezes ficam presos à noite, indo em direção a uma luz na sua casa, é porque eles confundem ela com a luz da lua, né? Que eles se orientam pela luz da lua. Eu queria adicionar que se vocês viram uma borboletinha batendo a cara que não é idiota na sua lâmpada, desliga a lâmpada pra ver se ela consegue ir embora, tá? Obrigado. O Ou problema, as abelhas também. o problema é que a As abelhas coitada, se ela, assim, é tipo, a vida desses insetos é engraçado, porque eles se orientam pela luz da lua. Ou por uma luz forte. Na verdade, sempre se orienta pela luz do sol, né? A lua não tem luz, né? Mas a gente vai supor que a lua tem luz, né? Ela se orienta pela luz, pela luminosidade do corpo mais brilhante, né? Que no caso de noite é a lua. Ou se estiver preso na casa, vai ser a tua lâmpada. Só que se tu desligar a luz, os coitados ficam desorientados. Então tu tem duas opções. Ou tu deixa o coitado batendo a noite toda na tua lâmpada, ou tu deixa ele desorientado a noite toda no teu quarto, né? Aí vai Ah, na eu, tua. eu desligo e deixo pelo menos ela ter a chance de vazar e encontrar a lua de novo. Aí tu desliga, né? Aí na hora que estiver voltando, tu pisa no coitado no chão. Ai, meu Tururu. Deus. Tururu. Uma coisa bem legal é que isso tem a ver com a física das coisas, tá? Com a descrição da física, que é bem avançada hoje. É que o ciclo da Lua, o ciclo das fases da Lua, é muito previsível. Então existem calendários que prevêem quando é que vai ser lua cheia. Se você pegar um calendário desse que dão pra você, tá? Tipo, você vai ver lá, a lua cheia vai ser dia 31, a lua sei lá o que vai ser dia tanto, porque é muito fácil de prever. Porque o movimento é muito simples, é um movimento giratório. Então você sabe quando é que vai ter lua cheia, lua nova, quando é que ela vai crescer, como ela vai minguar. Então é uma coisa bem previsível as fases da lua, tá? E tem muitas pessoas que usam disso para ganhar dinheiro em cima de otários, né? De pessoas que são bestas. Por exemplo, falam que tipo, hoje tu deu sorte, hoje a lua tá cheia no dia do teu aniversário, logo você vai ganhar muito dinheiro. É só me dar dinheiro que teu dinheiro vai em dobro, tá ligado? Sendo que é muito previsível prever quando é que vai ter lua cheia, lua nova, então. Certo? Então, para ficar na cabeça de vocês, desse slide, duas informações importantes. A lua ela não tem luz própria, tá? Acho que essa informação era trivial, mas é bom reforçar. E ela muda, a lua ela entra em fases, né? Por causa da posição dela em relação ao Sol e em relação à Terra. Esse ponto da posição da lua já foi cobrado assim, tipo, milhares de vezes na OBA, tá? Amanhã, quando eu mandar a lista para vocês, provavelmente vai ter uma questão falando sobre isso de forma mais aprofundada, e aí vocês já sabem o bizu, ok? Prosseguindo, essa aqui é a informação legal. A Lua ela gasta mais ou menos o período para ir de uma fase à mesma fase 29,5 dias.
Ou seja, o período de duas luas cheias, entre duas luas cheias, é de 29,5 dias. Ou seja, o período de fase, o ciclo lunar, né? O ciclo lunar, ele coincide com o mês na Terra, ok? O ciclo lunar, ele coincide com o mês na Terra, assim, não coincide exatamente, né? Porque o mês na Terra, ele tem variações de 30 a 31 dias, né? O ciclo é um pouco menorzinho, mas é quase idêntico, tá? E o nome do período entre duas luas de mesma fase, né? Ou seja, duas luas cheias, duas luas novas, é conhecido como mês sinódico. Atentem-se a esses nomezinhos que eu coloco aqui, ó, destacado, tá? Sei lá, vai que, né? Aparece o nome desse aqui lá no nosso joguinho. Então, o período entre duas luas, né? Ou duas luas cheias, duas novas, duas crescentes, tanto faz, é chamado de mês sinódico ou período de uma lunação. Lunação é o nome do período de tempo entre duas luas, tá? Lunação. Ou mês sinódico. Eu prefiro lunação. Geralmente eu vou falar lunação, tá? Então, ó, aqui tem um gifzinho bem legal que basicamente mostra as fases da Lua. Você está vendo aqui iluminação total, ela vai minguando, se transforma em nova, e aí não tem a fase crescente, né? Mas ela vai mingua, lua cheia, minguante, e aí lua nova. Então esse gifzinho é bem legal para mostrar, tá? Ele não mostrou aqui, mas ela vai começar a crescer de novo para se tornar cheia, né? Que é a fase crescente dela, a fase de quarto crescente, tá? Então basicamente aqui são... Mas o que acontece no dia é isso aqui, ó. A cada dia ela vai perdendo um pouquinho de luminosidade, né? Até se tornar nova, e depois ela ganha luminosidade até se tornar cheia. Então esse aqui é o ciclo lunar. Ok? Então a gente vai abordar agora de forma detalhada as 4 principais fases da Lua. Começando pela Lua Nova. Certo? A Lua Nova que, tipo, eu não entendia muito bem o que era a Lua Nova, tá? Que basicamente a Lua Nova, pra mim que a Lua Nova era tipo a Lua que não aparecia. A Lua que ficava invisível, mas na verdade não é isso, tá? A Lua Nova é uma Lua em que a luminosidade da Lua ela tá muito pequena no céu. Tá muito tímida, muito apagada, você quase não vê a Lua. Tipo, às vezes você nem vê mesmo a Lua, mas ela tá lá, coitada. Tá? Isso acontece, né, novamente devido à posição entre a Terra e o Sol. Tá? E aí você não consegue ver a face que está sendo iluminada. Ou seja, o Sol está iluminando a Lua, mas devido à posição da Lua em relação à Terra, você não consegue ver a face iluminada à noite. E aí, se você não consegue ver a face iluminada, você não consegue ver a Lua, né? Porque a outra face dela, a face escura, você nunca vai ver. Por causa que sempre o lado luminoso da Lua está apontado para a Terra. A Terra nunca vai conseguir ver o lado oculto, porque a Lua e a Terra se movem de forma síncrona. Ok? Então, basicamente, as luas novas, elas acontecem no período do dia, certo? Né? A Lua ela costuma nascer às 6 horas da manhã e se pôr por volta das 6 da tarde. Tá? Então ela fica o dia todo no céu, só que você não vê a coitada lá. Né? Porque, principalmente por causa da posição dela em relação à Terra e ao Sol. Né? Então, basicamente, ela é uma lua apagada. É uma lua que você não consegue ver. Tá? Então, quando você estiver olhando para o céu de dia e não conseguir ver a lua, e quando você olhar para o céu à noite e você não conseguir ver a lua, provavelmente você está numa lua nova. Tá tendo lua nova, tá? Alguma dúvida sobre a lua nova? Estão caladinhos. Sem dúvidas. Não? De boas, né? Sem dúvidas, A lua professor. nova é a mais sagrada. Nós estamos caladinhos pra... Não, eu não entendi muito bem por que ela não fica iluminada. É mais porque tá de dia? Que ela aparece de dia? Não. É por causa da posição dela. Ela está fora da posição de visão da Terra.
O senhor vai explicar essas posições depois? Então mais pronto. pra frente tem uns gráficos em que a gente vai ver. Mas basicamente é assim, ó. Terra, a Lua tá girando. A Lua, ela não gira de forma linear em torno da Terra. Ela gira inclinada, assim, ó. Então vai ter um momento onde ela vai ser iluminada que a Terra não vai conseguir ver ela. E aí nesse momento aí, onde a face está iluminada, onde a Terra não vai conseguir, que a gente vai ter lua nova, tá? Aí depois ela vai começar a se movimentar para mais perto da Terra, e aí a face iluminada vai começar a aparecer, e aí vai começar a fase de crescente, lua cheia e lua minguante, tá? Mas vou explicar em gráficos, em uma figurazinha já para vocês. Eu até tenho um vídeo para mostrar, depois eu vou mostrar para vocês um vídeo que é bem legal, para você entender esse negócio, porque é muito difícil mostrar aqui numa figura, porque é melhor você entender dinamicamente as coisas, né? Tá? Então a Lua, mas isso também tem a ver, eu acho que vou explicar mais pra frente, mas basicamente é o seguinte: vai ter um momento onde a Lua ela vai estar oposta ao Sol. Ou seja, o Sol vai se pôr aqui no oeste e a Lua vai estar no leste. Geralmente, quando a Lua está no leste, você tem uma Lua cheia, tá? E geralmente quando a Lua está do lado onde o Sol vai se pôr, você tem uma Lua nova. Então, quando a Lua estiver do lado leste, ou seja, do lado contrário onde o Sol se põe, provavelmente você vai ter uma Lua cheia ali. Quando a Lua ela está do lado onde o Sol vai se pôr, que é o lado oeste, você vai ter uma Lua nova. É por isso que você não consegue ver, porque a Lua ela vai estar exatamente do lado do Sol na Terra. E aí, assim, né? Não sei se vocês já tentaram competir com a luz do Sol. É impossível você conseguir enxergar outra cor quando o Sol está tampando tudo, né? E aí por isso que vai ter vezes onde essa lua ela vai entrar no meio do Sol. E ela vai ficar entre a Terra e o Sol. E o nome disso é eclipse, né? Isso aí no final da aula a gente vai ver, tá? Mas basicamente assim, quando a lua estiver do lado oeste, mais para o lado oeste, ou seja, mais para o lado onde o Sol se põe, você vai ter ali uma condição de lua nova. E quando ela também estiver perpendicular à Terra, ou seja, ela não está dos lados da Terra, ela está do lado de cima da Terra. Lado de cima oeste, aqui, para cá. Tá? Mas mais para frente eu mostro uma figura que vai esclarecer melhor. Professor, Oi. veio uma pergunta aqui pela minha cabeça. Tem como ter um eclipse com a lua nova? Essa pergunta ela é muito boa, viu? Muito boa. E a resposta é... O que você acha? E aí? Acho que sim. E aí? Quem concorda, quem discorda? Eu discordo. Minha mente está processando. O Paulo acho que não tem condição de ter uma... O Paulo acho que não tem uma condição de ter uma lua nova, uma eclipse de lua nova. Na verdade, eu nem consegui prestar atenção, porque eu estava falando com a veterinária, professor. Perdão. Não, porque tipo assim, professor, a gente não deve saber que tá tendo eclipse porque ela tá nova. Uhum. Aí a gente não tem como saber se vai ter um eclipse com a lua nova ou não, porque a gente nunca vai saber. Que não tem como ficar a tonalidade certa, que quando ela tá cheia fica mais escuro. E ela nova não. Veio essa dúvida. Pois é. Se eu te dizer que os eclipses que a gente vê é com a lua nova, você ia ficar chocado ou não? Olha, menino, que babado. Sério, professor? Tu vê os eclipses que horas? Entre 6 da Noite, manhã, dia. entre 6 da manhã e 18 horas. Você acredita que de dia? São de dia os eclipses mais bonitos? São de dia, né? E você vai perceber aí que só vai dar para ter um eclipse de dia quando a lua estiver nova. Então é a única oportunidade onde tu consegue ver a lua nova é no eclipse. Tá? Isso aí é um tópico. E tem um nome desse eclipse, tá? Tem um nome desse eclipse. Chama-se eclipse solar.
E o eclipse solar ele só acontece com lua nova. E é o eclipse que é mais comum. É o eclipse solar. Geralmente é aquele eclipse bonito de dia que a gente vê que a lua tampa o sol. Aquela lua que está tampando o sol é a lua nova, tá? Aquela lua que tampa o sol nos eclipses é a lua nova, certo? É a única ocasião Então, porque ela atravessa a lua. Ela atravessa a lua do sol. então quando tem assim dia ela atravessa o sol do mesmo lado, é que ela vem do mesmo lado do sol, né, professor? Isso, exatamente. Então, se ela estiver do lado do sol, assim, gente, eu acho que dá para pegar um pouco de imaginação, né? Do lado do sol, quando eu digo lado do sol, né? Do lado do sol, né? Ela tá no mesmo lado aparente do sol, né? Olhando aqui da Terra, ela tá perto do sol, né? Quando estiver perto do sol do lado oeste, que aí você vai conseguir ver os eclipses, tá? Os eclipses de lua cheia são à noite, que a lua cheia só é de noite, né? Dá pra ver, não tem lua cheia de dia. Os eclipses de lua cheia são de noite. Esses eclipses são chamados de eclipses lunares, tá? Mas calma aí, vamos com calma, tem ainda chão ainda pra gente correr, certo? Então a lua nova ela não vai poder ser vista por causa que ela vai estar na mesma direção, né, do mesmo lado do Sol durante o dia. E aí a face iluminada dela é impossível de ver, porque ela está sendo tanto iluminada como irradiada pelo Sol, né? O Sol está do lado dela, então. Só que quando a Lua dá de intrometida e entra na frente do Sol, e não fica só do lado, né? Ela entra na frente, ela atravessa a linha do Sol-Terra, aí você consegue ver ela. Ou pelo menos a parte, né? Aquela coisa escura, né? Tudo bem? Respondida aí a dúvida aí. Então. Vocês estão indo então? Calma. Às vezes eu tenho medo de perder a conexão, ó. Vai ficar falando aqui sozinho. Oi. Então, vai ficar falando aqui sozinho igual um doido. Vamos lá. Próxima. Aí a Lua, ela tá nova, então você não consegue ver ela no céu. E aí, mas aí vai passando os dias e você vai começar a ver a Lua bem como se fosse um fio de cabelo. Aí depois ela vai aumentando a sua luminosidade, tá? Esse processo de aumentar o brilho e o tamanho do disco lunar, a gente chama de lua de quarto crescente, ou período crescente da Lua, tá? Então, após esse período de timidez, né, que dura em torno de 7 dias, a Lua começa a crescer e ela começa a se posicionar na direção leste. Ou seja, ela está no oeste, perto do Sol, onde o Sol se põe, e ela vai começar a se posicionar na direção leste, ou seja, onde o Sol nasce. Tá? E aí surge no céu essa Lua que está crescendo, surge no céu como um semicírculo iluminado. Né? Ou seja, ela vai começando como se fosse um fio de cabelo, aí vai moldando, aí vai. O máximo da lua crescente é quando ela se forma num C. Quando você consegue perceber que ela estivesse fazendo um C, né, a letra C no céu. Tá? Essa aqui é aquela lua que a gente vê de dia. Tá? Essa é aquela lua que a gente vê de dia. Próxima vez que vocês tiverem a oportunidade de dar uma olhada na lua de dia, vocês percebam que ela está crescente, que ela está parecendo um C. Tá? Ela nasce ao meio-dia e se põe à meia-noite. Então ela fica por todo um período aí de visibilidade, né? Ela vai de dia até de noite, você consegue ver ela, tá? No céu. Por que você consegue ver ela? Porque como ela está na direção leste, ela está exatamente oposta ao Sol. Ela está oposto. Então, por exemplo, 3 horas da tarde, 4 horas da tarde, 5 horas da tarde, que é o período onde o Sol está se pondo, você vai conseguir ver ela melhor no céu. Meio-dia, o Sol está exatamente aqui em cima da nossa cabeça. E ainda fica um pouco difícil de ver ela. Mas a partir do momento que o Sol vai caminhando para o oeste, e ela vai subindo para o leste, aí você consegue ver a Lua quarto crescente, tá? Que é essa Lua aqui que tem essa característica aqui, ó. Ela parece um C. C de crescente, ó. Ela parece um C de crescente. Tá? Aqui tem um estágio mais avançado dela, ó. Tá? Então ela acontece
7 dias depois da lua nova, tá? Ela é a primeira evolução da lua nova. É a lua quarto crescente, ok? Então essa lua em formato de C. Você vai ver ela principalmente aqui no hemisfério sul, no lado leste. Ou seja, onde o sol nasce, né? Lá para tarde você vai conseguir já visualizar ela no céu, ok? Então essa aqui é a nossa quarta crescente. Bom, aí a lua vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. E aí percebe, né? A lua nova, ela nasce 6 da manhã e se põe 6 da tarde. A lua quarto crescente, ela nasce meio-dia, ou seja, 6 horas mais tarde que a lua nova, e se põe meia-noite, 6 horas mais tarde do que a lua nova, que a lua nova se põe 6 da tarde, né? A lua crescente se põe 6 da noite. Então você percebe que a cor vai ficando mais tardia, né? E aí, depois do processo de evolução da luminosidade da lua, que vamos ter, então, a mais conhecida das luas, né? Que é a lua cheia, certo? Então, 2 semanas depois, 14 dias depois da lua nova, o disco lunar está totalmente preenchido, totalmente luminoso, tá? E quando ele está totalmente luminoso, né, a gente chama esse momento de lua cheia, certo? É o momento onde a lua está com o seu brilho máximo, ok? Nesse momento, ó, que é importante, ó, nesse momento, o satélite, né, no caso a lua, encontra-se em oposição com o Sol e surge no horizonte leste, quase ao mesmo tempo do pôr do Sol. Isso aqui é fundamental. Quando o Sol está se pondo no oeste, né, e aí você pensa no oeste, pessoal, você pensa se pondo na direção do centro de Parnaíba, tá? É porque aqui a minha referência é diferente, né? Aqui eu estou no Planalto, eu penso no centro. O Sol se pondo no centro, tá? E a Lua, ela nasce na Lagoa do Portinho. Então, basicamente seria isso, daqui da minha referência, tá? E a lua cheia, ela vai nascer 6 da tarde, né? Ou 6 da noite. Exatamente quando o sol ele vai se pondo, tá? É por isso que você vai ter um brilho máximo. Porque ele está exatamente em oposição. Então, a lua está recebendo todo o brilho do sol e refletindo para a Terra. Certo? Então, é quando a lua está totalmente iluminada, né? naquele padrão lindão que nós conhecemos, né? E aqui essa lua cheia, ela é caracterizada pela alta luminosidade da noite, tá? Então, noites com lua cheia são noites que têm um alto índice de luminosidade, né? Obviamente, porque ela está no seu alto brilho, tá? É como se você pegasse a tela do seu celular e de noite desligar a luz e aumentar o brilho do celular até 100%. Essa é a lua cheia, certo? Acontece 14 dias depois, 2 semanas depois da lua nova. E o período dela... Ela fica... Oi, pode falar. Ela fica até que horas no céu, professor? Ela nasce 6 horas da tarde e se põe 6 horas da manhã. Ou seja, são 12 horas de lua. Perfeito. Nasce 6 horas, se põe 6 da manhã, tá? Então é a lua... É a lua tradicional que a gente costuma ver, né? É aquela lua que você consegue ver durante toda a noite, tá? Geralmente, quando a gente vai fazer observação com telescópios, nós procuramos períodos de lua cheia para tirar fotos como essas aqui, né? Que a gente tirou, ó. Períodos de lua cheia para ter uma foto bonitona da lua, tá? Tudo bem? Sim. Ok. Existe uma lenda, né? Professor. Você sabe da lenda? Qual é a lenda que tem da lua cheia, hein? Lobisomem. Do lobisomem, né? Do lobisomem, que quando tem lua cheia, o lobisomem surge, né? Ou seja, quando a lua está na sua alta incidência de luminosidade, um homem se transforma num lobo. Ah, chega, amigo, a luz do sol é potente. Ah, professor, Oi. e aí surgiu por causa dos lobos, né? Eu quero saber se é verdade também. Os lobos ficam uivando em noite lua cheia ou qualquer noite que o pessoal inventou? O ciclo, isso aí foi uma invenção que tem um teor de verdade, tá? O ciclo das alcateias de lobo é o ciclo de acasalamento, tá? O ciclo de acasalamento,
se dão em noites de lua cheia, tá? Isso por uma questão de evolução e uma questão de ambiente, tá? De influência do ambiente. Então, é o chamado de fator biótico, né? É o fator abiótico do lobo e o fator biótico. E aí o que acontece? Eles uivam, não é pra lua, assim, porque eles estão incomodados com ela. Eles uivam porque eles querem achar uma parceira, né, pra eles. Eles querem... Né? Então, quando você tira, o lobo tá latindo, né? Não, porque o lobo quer namorar, né? Aí o pessoal inventou que o lobo é porque o homem tá virando lobisomem. Na verdade, vocês estão atrapalhando o coitado do lobo. Deixa o lobo namorar, tá? Então não tem a ver, mas não é toda lua cheia, tá? Porque aí não tem condição, né? A cada 2 semanas de acasalamento não tem condição. Só coincide, né? São em períodos de lua cheia. Não é toda lua cheia que o lobo vai lá e faz uma ninhada de uma alcateia. Até porque a mãe lobo, né? Tem um período fértil que cruza com a lua cheia, mas não são todas as luas cheias, tá? Tudo bem? Entendi, obrigado. Então, essa aqui é a nossa lindona, lua cheia, tá? Ó, então, vocês vão aí na ordem, tá? Lua nova, crescente em forma de C, lua cheia, e agora ela vai ter que retornar para nova, né? Ela vai ter que retornar para a lua nova, a lua cheia. E aí ela passa por um processo de minguação. Minguante, pessoal, minguar é sinônimo de decrescer, tá? De decrescer, de diminuir, ok? Então, mas ia ficar muito feio chamar lua diminuindo, né? Lua diminuindo. Decrescente. O lua decrescente é horrível, né? Lua minguante é mais bonito, né? Mais bonito, lua minguante, tá? Aí as imagens vieram primeiro que as coisas. Bom, e essa aqui é a lua quarto crescente, a lua quarto minguante, né? Que é a última fase da lua, né? Depois de 7 dias da lua cheia, ela começa a diminuir a sua luminosidade, tá? O satélite, ó, presta atenção, nas luas intermediárias, o satélite, né, no caso a lua, ela vai se posicionar sempre perpendicular à direção oeste. Então você vai conseguir ver a lua muito mais acima da sua cabeça do que lateralmente. Geralmente você consegue ver a lua cheia lateral, assim, ó, no horizonte, perto do horizonte. As luas, tanto crescente como minguante, você sempre vai ver elas assim acima da sua cabeça. Você tem que dar uma inclinada para olhar para elas, tá? Você nunca vai olhar elas no horizonte aqui não, ok? E aí a lua, a lua minguante, ela vai minguando, né, decrescendo, em direção ao oeste. Por que em direção ao oeste? Porque é lá onde o sol vai se pôr, né? E aí, quando ela chegar na direção oeste, vai ocorrer a lua nova, né? Porque o sol vai iluminar ela, mas a Terra não vai conseguir ver essa luminosidade porque o sol vai estar junto com a lua, ok? Então, a lua ela meio que faz um zigue-zague durante o mês, né? Ela vai e volta, tá? E aí, na fase minguante da lua, ela vai apresentar um formato semicircular também, tá? Mais acentuado do que a fase crescente, com a metade da face superior iluminada. Então veja bem, ó. Deixa eu voltar aqui, ó. Na crescente você percebe que você tem aqui a faixa inferior da Lua, a parte de baixo da Lua iluminada. Na fase decrescente, né, ou na fase minguante, você vai ter a face superior iluminada da Lua. E ela vai se consumindo de baixo para cima. Tá? De baixo para cima, até ficar nova e aí recomeçar o ciclo, tá? Você pode perceber que a lua minguante ela tem o formato de D, ó, D maiúsculo, né? Parece um D. Ó. D de decrescente, tá? Decrescente, de minguante. Né? A crescente tem o formato de C, a decrescente tem o formato de D, ó, D maiúsculo, né? De decrescente, decrescer, ok? Então, basicamente, esse é o ciclo da Lua, né? E aí, quando ela completa aqui o ciclo, ela completa o que a gente chama de lunação. Ela saiu da Lua nova e voltou depois de 29,5 dias, tá? 29,5 dias, ela volta para uma
lua nova e completa o seu mês sinódico ou a sua lunação. Tudo bem, pessoal? Deixa eu ver aqui se eu coloquei aqui algumas imagens para cá. Coloquei, ó. Então aqui está mostrando aqui algumas fases intermediárias, ó. Lua nova, ela começa a crescer, tá? Crescer, crescer. Lua cheia e ela começa a minguar, ó. Tá? E aqui nós temos uma lua minguante que vai depois voltar a ser lua nova e depois vai crescer até lua cheia, volta a minguar, nova, crescer, lua cheia e assim até cair um asteroide e destruir a lua, ok? Eu vou abrir agora a sessão, isso.